Tem gente que acredita que espiritualista, que fala de coisas positivas, que fala de amor, que fala de paz, que acredita no bem, são pessoas alienadas. Será? É sobre isso o vídeo de hoje. Então, eu me considero um espiritualista e já vi pessoas falando: "Ah, André, que papo é esse? Você é muito ingênuo, você fala de coisas aí tão positivas, você fala de amor universal, você fala aí de acreditar em outra energia, no sutil, você fala de coisas que são perfeitamente contestáveis, porque nós vivemos um mundo, uma pandemia, onde temos aí milhares de pessoas morrendo em todo o mundo e a crise está aí e as perspectivas são de que vão piorar e você vem falando aí de coisas positivas, de agradecer. Eu vou agradecer o quê? Se está aí todo esse desafio que eu estou vivendo, por que a gente chegou a esse ponto e as pessoas ainda destruindo o planeta e é tanta vaidade, tanta corrupção, tantas coisas negativas? Pois é, isso eu escuto e resolvi compartilhar esse tema no dia de hoje. Certamente as pessoas tiram as outras por aquilo que tem dentro de si. Então, o rótulo que eu coloco no outro é justamente o padrão de crenças que eu trago. Pois a espiritualidade, independente da religião que você tem, é algo que é um instinto básico da vida humana. Se nós fôssemos colocar a foto de um ser humano, por exemplo, ele poderia ser comparado ali àquela foto do iceberg que vocês estão vendo aí. A parte visível, que é do nosso corpo físico, ele é cerca de 10%. O que os nossos olhos veem é 10% daquilo que nós somos. 90% dos nossos corpos, vamos dizer assim, eles são sutis. Eles vibram numa outra frequência que os nossos olhos físicos não conseguem ver. E 90% é de um nível energético. Então, como nós vamos rotular as coisas só pelo físico? Como é que nós vamos rotular as coisas só por aquilo que os nossos olhos veem? Então, a ciência, ela já admite cada vez mais essa questão do mundo energético. Hoje existe a física quântica, se fala da energia quântica, existem até muitas correntes de desenvolvimento e de terapias que trabalham com esse termo quântico. Então é algo que vai na fração mínima do átomo e que começa a fazer correspondência justamente com essa questão energética. Existem muitas curas a nível quântico, existem muitas curas a nível energético, muitos tratamentos que são feitos por esses meios e com elementos da natureza. Aí muitos vão dizer: isso não tem um fundo científico, isso não é um tratamento que pode se rotular como verdadeiro. Quer dizer que só aquilo que os seus olhos podem ver, só aquilo que suas mãos podem tocar é que você acredita? Aquela velha frase de São Tomé, que é ver para crer, é algo que já está ultrapassado, já está questionado e hoje é crer para ver. Na medida em que você concebe algo no seu íntimo, no seu coração, na sua mente, na sua intuição, no seu mundo interno, nesse lado dos 90% do iceberg que é oculto aos olhos físicos, aquilo passa a ser verdade interiormente e depois aquilo atrai uma realidade de igual espécie.
pela lei de ação e reação. É uma frequência que você vibra dentro de si e atrai uma situação de igual espécie. Eu, particularmente, nas minhas atividades, nas minhas mentorias, no meu nível de relação, eu sempre considerei o lado físico, emocional, mental e espiritual, ou essencial, ou o nome que você queira dar. Mas muitos terapeutas, muitos mentores, muitos coaches, muitas pessoas que trabalham aí, que você está vendo nas redes sociais, alguns estão mais no nível físico, outros estão mais no nível emocional, outros estão mais no nível mental e se criam níveis de desenvolvimento dentro disso. Alguns estão só não, porque cada um cumpre um papel, mas alguns estão centrados dentro mais de uma área específica e outros integram, por exemplo, físico, emocional e mental, mas não entra no espiritual com, às vezes, o receio de criar um atrito com a questão da religião de cada um ou com receio de ser rotulado inadequadamente por essas pessoas que não têm o devido discernimento ou a devida compreensão mais ampla para considerar que esse plano energético que envolve sim a nossa alma, o nosso espírito, ele também faz parte do nosso processo de relação. Aliás, as pessoas se relacionam mais por esse sutil do que pelo concreto. Então, engana-se aquela pessoa que acha que as pessoas que tratam desses assuntos são alienadas. Pelo contrário, são pessoas, é lógico que existe de tudo, como existem médicos ou profissionais na área de direito ou profissionais na área de publicidade que são antiéticos e que usam de acordo com interesses escusos. Também existem pessoas que atuam nessa área e que são alienadas, sim. E por isso que cada um tem que ter o discernimento para fazer escolhas e relações com fontes sérias, com fontes de pessoas que possam agregar no seu processo de desenvolvimento. Mas rotular de forma geral que tal profissão ou que tal pessoa ou que tal meio é composto apenas por pessoas alienadas ou é composto apenas por pessoas que não sabem das coisas ou por pessoas que vivem de maneira inconsciente, isso não é algo verdadeiramente sensato dentro do processo de desenvolvimento. Então veja, eu considero algumas linhas, por exemplo, da inteligência emocional. Eu estudo, conheço um pouco, não sou especialista nessa área, mas pratico esses princípios da inteligência emocional. O lado do mindset, o lado da mente positiva, o lado de muitas correntes da psicologia positiva e da psicologia como um todo, que estudam a mente, que estudam os padrões de crenças, que estudam as questões que sabotam a nossa vida, que estudam a questão da positividade tóxica. Tudo isso é um universo que parte pela mente, tem correlação com o lado emocional e que um holomentor que tem essa visão do todo, ele tem que levar isso em consideração. Como tem que levar em consideração também as questões orgânicas, o funcionamento dos órgãos, não é? Os nutrientes necessários para o bem-estar físico, a importância de todos os elementos que vão fazer as pontes entre os nutrientes para serem absorvidos pelo organismo. As diversas teses que existem em relação a determinados medicamentos e tratamentos na área da medicina, na área terapêutica. Então, tudo isso desse campo tridimensional, físico, emocional e mental, existem inúmeras variações. E é importante que cada um procure saber sobre isso. E o espiritual?
o espiritual ele se soma dentro desse processo. O essencial se soma dentro desse processo. O essencial, ele se fosse uma cadeira, é justamente o quarto pé, mas ele é um quarto pé que se une e que dá o equilíbrio para a cadeira como um todo. É a parte que vai dar justamente a liga, que vai fazer com que a mente funcione dentro do seu potencial máximo, que vai fazer a devida gestão das emoções para que ela possa ser usada dentro de um objetivo maior. Esse lado essencial, espiritual, é que vai fazer a conexão de atração com os melhores tratamentos para o seu campo físico, é que vai lhe dar o discernimento para você fazer escolhas adequadas e ter e assumir a sua responsabilidade sem culpa, porque muitos ficam ligados na culpa e ficam presos no passado. E o grande X é a responsabilidade do aqui e agora naquilo que eu posso fazer e posso escolher para me transformar cada vez mais para melhor. Então essa visão integral, essa visão que inclui o positivo não como uma forma de alienação, mas inclui o positivo como uma semente que eu planto em meu interior para poder florescer externamente as questões e os frutos e as flores de igual espécie. Não tem como, na natureza você olha, é uma questão simples, independente do seu padrão de crença, independente dos seus rótulos, se você for na natureza, se você plantar adequadamente, com os elementos certos, uma semente de laranja, vai nascer uma laranja. Se você plantar as sementes que vão dar uma maçã, vai nascer a maçã, dentro do tempo certo, dentro da hora certa. Então, que sementes você tem plantado no seu mundo interior? Que sementes você tem plantado na sua terra essencial para florescer aquilo externamente? Essa é uma grande reflexão. E essa reflexão, uma reflexão que inclui o espiritual, que inclui o essencial. Então, na maneira em que nós falamos coisas positivas, mesmo em meio a tempestades negativas, no momento em que eu me permito gerar palavras, gerar imagens, compartilhar pontos positivos, eu crio uma energia que é completamente diferente, sim, do entorno quando nós passamos por momentos desafiadores, mas é a semente que eu planto para poder atrair situações de igual espécie. E isso é um cultivar. Hoje, até linhas científicas já conseguem identificar que as pessoas que são gratas, que as pessoas que realizam ações solidárias, as pessoas que acreditam no bem, as pessoas que praticam um cultivar de pensamentos mais construtivos, elas vivem mais, elas têm uma saúde melhor, elas têm um bem-estar maior, elas têm um processo de criatividade, um processo de relação muito mais positiva na sociedade. Então é uma questão que já se pesquisa nesse nível. A importância da meditação, a importância e os benefícios dela nas mais diversas áreas, inclusive no controle da ansiedade, em baixar os níveis de estresse, em baixar os níveis de cortisol que comprometem todo o nosso bem-estar orgânico, a importância de se andar na natureza, de se interagir com a natureza para que nós tenhamos maior bem-estar e maior nível de qualidade de vida. Então, tudo isso são pesquisas que cada vez estão sendo evidenciadas. Então, aquelas pessoas que rotulam os espiritualistas como alienados são aquilo que elas estão falando. São fontes de alienação.
Ela pode sim ter, eu tenho vários exemplos aqui, mas o que são 100 exemplos no meio de bilhões de pessoas? Às vezes o que você tem atraído é justamente essa experiência, mas na medida em que você se abrir para outras experiências, certamente você vai vai atrair situações de igual espécie. Então é muito importante as pessoas refletirem que o nível de crítica e o nível de rótulo para com os outros é algo que é preciso e é salutar que cada um reflita. Mas por que eu rotulo tanto os outros? Por que eu critico tanto os outros? Por que essas pessoas tão positivas, que falam tanto em gratidão, que falam tanto em coisas que vão além da matéria, me incomodam tanto? Talvez seja justamente porque existe um vazio interior dentro de você e que precisa ser preenchido na medida em que você se der a oportunidade de ir nessa direção. Ir nessa direção não para anular as suas teses científicas, as suas crenças na ciência ou as suas crenças nas suas bases do prazer, da diversão. Você, para acreditar nessas coisas, não precisa deixar de se divertir, deixar de ser feliz, deixar de praticar as suas questões ligadas à sobrevivência, deixar de gostar do dinheiro, da beleza, do bem-estar. Não, tudo se integra. Justamente o lado essencial, ele integra tudo. A falta de integração com esse lado essencial é que propicia a miséria, é que propicia a doença, é que propicia a tristeza, a depressão e uma série de coisas. Então, o resgate do sagrado na sua vida, o resgate do divino na sua vida, o resgate da energia cósmica, vamos dizer assim, na sua vida, é algo que só vai somar com os seus processos de desenvolvimento. Então, procure ir nessa direção. O universo, o mundo está caminhando nessa direção. Passamos por uma transição, sim, e dentro dessa transição, dessa mudança de fase, as coisas estão se integrando, as coisas estão caminhando para se unir. Então essas diferenças cada vez mais vão ser e estão evidenciadas para que cada um possa fazer uma autorreflexão. Assim como a natureza, não tem como nós não assumirmos a responsabilidade de que a natureza é parte de nós e nós somos partes da natureza. Apesar de que a natureza pode viver sem os seres humanos, mas os seres humanos não podem viver sem a natureza. Então, qual a sua participação da sua responsabilidade para manter a natureza? E é uma relação de troca. E essa relação de troca você vai receber. Se você transmite amor, se você transmite o bem, se você transmite a compreensão, se você transmite a união, certamente isso vai se refletir na sua vida. E isso vai se refletir na sua vida a nível físico, emocional, mental, em muitos níveis. Então, esse é o que eu queria compartilhar hoje e peço que cada um reflita sobre isso. Então, quando você vê um espiritualista, quando você vê uma pessoa falar em energias, quando você vê uma pessoa falar em cosmos, quando você vê uma pessoa que pratica terapias alternativas, ou meditação, ou mindfulness, ou mindset, e fica falando de determinadas coisas, você considere. Hoje as empresas, inclusive, consideram que os atributos ligados ao autoconhecimento, elas são importantes dentro da contratação de um profissional, não só os atributos técnicos. Então, reflita sobre isso. É uma reflexão que certamente irá somar com o seu processo de desenvolvimento e irá lhe ajudar em muitos níveis. Todos somos um, e esse um integra esse todo. Resgatar essa unidade é fundamental para nós vivermos bem, para nós vivermos em harmonia conosco mesmo e com os outros. Certo? Então,
Deixe aqui o seu comentário que lhe chamou mais atenção nesse vídeo. Compartilhe com alguém que você acha que pode ser útil esse vídeo. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se para você ir acompanhando os diversos vídeos que fazemos semanalmente. Grato pela atenção e até a próxima!